padre. Um padre. Que coisa boa. Sim, Braulinho. Caio, às vezes me sinto num casulo. Uhum. Claro que a maioria dos casulos na igreja, entre os padres, são formados por borboletas. Uhum. Ele paga essa, dá uma risadinha. Dá uma risadinha, né? Tem muita Padre, borboletinha. tem muita borboleta. Os casulos é para esconder as borboletinhas. Isso. Ontem eu mostrei um casulo lindo aqui. Se o Judá tiver aquele casulo... Aquele casulinho. Aquele casulo é muito lindo, mas é verdade. É porque... Tem muita gente, muito padre no casulo, porque não pode deixar a borboletinha sair. É porque ele nasceu num pomar cheinho de frutinhas e a fada que criou ele esqueceu a varinha com ele. Esqueceu a varinha, Está ali no casulo. E aí, brother? Aí ele fala, né? São formados por borboletas que vão de homoafetivos não resolvidos, que criam uma busca terrível aos padres casados nas ocultas. Existe esse caso também. Tem muito padre casado nas ocultas. Eu não tem nunca a chance de botar as asas lindas para fora e de voar, mostrando a identidade verdadeira de quem eles de fato são, né? Eu espero, Caio, que um dia mude para não vivermos como fantasmas. Sabe, o Papa Francisco não consegue, eu sei. Não vai dar, né? Não vai rolar. Não vai rolar, ele está fazendo lá o que ele pode, mas ele não vai conseguir. Ele está indo até onde dá, né? Isso é uma estrutura, meu amigo, de 1.700 anos. Uma estrutura milenar, né, cara? Sobreviveu ao Império Romano. É a única expressão viva do Império Romano, é a Cúria Romana. Né? Roma acabou nesse sentido, o Império Romano se foi, mas a Cúria Romana sobreviveu a ele. De modo que é uma estrutura poderosa. Francisco pula para lá, pula para cá, está tentando fazer o possível no âmbito do que ele consegue, mas as raízes têm 1.700 anos de arraigamento. Como é que você vai quebrar um caule desse? Eles até deixam o cara por cima aqui fazer de conta que está conseguindo. Caio. Mas o Francisco já fez declarações. Mês passado ele fez uma declaração que nas entrelinhas estava dito isso. Ele falou, eu sei que eu vou ficar pouco tempo, como eu também sei que a Cúria Romana é imutável. Ele falou assim. Ele falou, ele é cansado, ele deve estar numa queda de braço, numa luta. Agora a Cúria é malandra. A Cúria não sai assim, não assassina com metralhadora, não invade o Charlie Hebdo, não faz nada disso. É envenenamento noturno, vai minando devagar. Ou seja, ela tem 1.700 anos de existência porque ela sabe como manipular, e ela sabe como oferecer e tirar, e ela sabe como proibir sem que fique tão visível a proibição. Ela sabe boicotar sem que os que estão de fora notem o tamanho do boicote. Você tem que estar muito mais profundamente embrenhado para saber como isto acontece. De modo que eu entendo o meu amigo completamente e oro com regularidade pelo Francisco, nosso irmão, que foi jogado no meio daquela fornalha de fogo ardente. Eu dou graças a Deus porque ele, pelo menos, parece estar conseguindo passar meio intacto. Mas alterar aquilo ali? Olha, se isso tudo fosse alterável, sinceramente falando, eu não teria apanhado 30 e tantos anos da minha vida adulta que eu dei à instituição religiosa e jogado fora. Eu teria continuado para alterar, mas é inalterável. Eu concluí isso quando a minha conclusão se fechou definitivamente, não era com base apenas na minha experiência generacional e contemporânea. Ela se baseava na história inteira desta igreja. E eu vi que é impossível. De modo que a inalterabilidade disto está garantida, até de maneira profética, até o fim. E um dos principais sinais da volta do Senhor será a crescência da apostasia.
Apostasia de todos os cristãos. Porque a apostasia é algo que caracteriza o desvio dos que dizem ser, não dos que dizem não ser. Os que dizem não ser não são apóstatas. Apóstata é quem diz ser e não é. Esse é o apóstata. Esse é o apóstata. Então a gente está vivendo. A apostasia católica é antiga. Ela às vezes diminui, às vezes ela aumenta. Antes do Francisco ela estava insuportável. Embora a fachada fosse politicamente correta em muitos aspectos, mas por dentro foi borbulhando e todo mundo vendo as sujidades do rio caudaloso. Já ali no meio do mandato, no fim do mandato, e antes da morte de João Paulo II e depois, durante o processo do Bento XVI, aquele rio que eu mostrei ali de sujeira, foi espalhado pela terra inteira e todo mundo viu. Aí o Francisco foi jogado dentro desse rio caudaloso, sim, que está passando aí, como uma esperança. E ele, de fato, para o planeta, deu uma nova cara e encheu a muita gente de muitas esperanças. Mas quem conhece profundamente a história e o processo, e como isso funciona, sabe que um Francisco só não faz verão na Igreja Católica, e nem uma multidão de franciscos. Porque os interesses milenares econômicos, financeiros, políticos e, sobretudo, o interesse, o culto à vaidade da autodivinização sacerdotal, olha, é uma síndrome de Lúcifer poderosa. Poderosa. E é o que alimenta o processo inteiro. É esse espírito de se assentar no trono de Deus e falar em nome de Deus. Isso é que mantém todo o resto da corrupção circundante jungida. Então eu entendo e concordo com ele, o Francisco não vai conseguir. Pois é, Caio. Alguns amigos meus vivem meio perdidos nessa situação, entende? Entregamos nossa juventude a uma igreja que não disse o quão triste é viver assim. É, triste mesmo. Caio, muito como triste. Eu posso fazer para me livrar disso? Estou querendo deixar a igreja por ter uma vida conjugal. Eu acho que você tinha que fazer isso o quanto antes, amigo. Portanto, irregular diante da igreja. Fazer isso o quanto antes. Porém, eu tenho medo de não conseguir, pois o meu viver no ministério me acomodou na vida fácil, economicamente falando, e não vejo uma saída para tal situação. Tem sim. O que eu faço, Caio? Ele tem condição de ser professor. Todo padre é um professor. Professor já de saída. De saída. Ele é um homem culto. Ele escolhe de acordo com a formação teológica dele, para você se tornar um padre na Igreja Católica Romana. Dificilmente você não terá uma formação acadêmica razoável na área de humanidade, de história, de geografia, de ciência política, de sociologia, noções bem claras. O preparo de um seminário católico na área de humanidades costuma ser rico. Alguns são dos melhores do ponto de vista da formação que oferecem nessa área. De modo que o simples fato de um indivíduo ser padre já garante a ele um magistério. Já garante magistério em escola privada. Você leva o seu currículo e certamente você vai encontrar trabalho. E você começará a ser alguém que exerce a sua real vocação de ensinar pessoas, tendo o melhor público possível. São alunos jovens que receberão de você caráter espiritual, de consciência, educação e ao mesmo tempo ensino, um patronal, porém o testemunho que vaza de um coração feliz em Deus. É porque você não teve ainda a chance dessa experiência. Você está vivendo a tristeza da religião.
O Evangelho está convidando você para a alegria e para a exuberância de ser e de viver, de assumir a sua mulher que você ama, com quem você vive casado e escondido, como centenas de padres. Eu já conheci tantos. Meu coração se enche de compaixão, de ternura. É algo tão perverso que se impõe a um sacerdote católico, por exemplo, nessa área. Uma das coisas mais lindas que tem, meu Deus, o que pode ser mais sacramentalmente lindo? O que pode ser mais pão da vida entre os homens do que amor entre homem e mulher, entre pais e filhos? E aos padres é vedada a alegria dessa humanidade, dessa plenitude. É patético. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, pois o Espírito afirma explicitamente que nos últimos dias surgirão aqueles que proíbem o casamento. É interessante como na visão apostólica a proibição do casamento era uma apostasia em relação ao significado da bênção original, do princípio primeiro, primal, de todo homem receber a vocação do encontro. E se ele é uma pessoa sexualmente normal, ativa, que ele tem o direito de experimentar a sua sexualidade na plenitude conjugal e de exercer o ministério que ele tenha na felicidade desse vínculo, desse encontro, e de gerar os filhos que serão para ele os próprios educadores da alma dele, como pai, como padre, como pastor, no trato que ele tem que aprender a ter com os filhos de todos os homens. De modo, meu querido, que eu te dou toda a força que eu puder, e se eu puder ser útil a você, faça contato. Se quiser, deixe um telefone, um e-mail, para a gente se comunicar. Eu terei toda vontade de te ajudar, se eu puder. Viu, meu amigo? Mas, por favor, é uma questão só de covardia, não se acovarde. Você vai conseguir ter uma mulher que te ama, ela vai ser um suporte da pesada, a familhinha que você já tem, a alegria disso. E não se importe, saia pela porta da frente. Não deixe que ninguém pegue você, que você vai ser disciplinado, ele canalha, padre calhorda. Não, 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 não. Saia antes, saia pela porta da frente, agradeça todo mundo, muito obrigado. Eu não precisa dar nenhuma razão, não precisa fazer discurso, não precisa nada. É dizer, agradecer e sair. Comece a trabalhar, comece a botar o seu currículo nos lugares onde haja oportunidades. E eu disse, escolas privadas, você de cara tem 1000 oportunidades. As públicas você vai ter que entrar num concurso público, você certamente passará. Querido, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, tem que espantar esse cheiro de vela, de incenso, tem que botar fora isso tudo, botar a tua roupa, veste a tua calça de cidadão comum e vai à luta com a riqueza de sabedoria que você tem. E no Evangelho você vai ter uma utilidade infinitamente maior do que a de um rezador de missas. Você vai estar sendo um aio, um indivíduo de conexão entre milhares de jovenzinhos cada vez mais perdidos nas nossas escolas, necessitando professores sábios, sensatos, humanos, com caráter. Você vai ser uma graça de Deus muito maior do que você jamais fez na vida. E eu repito, se eu puder ser útil, por favor, conta com a gente. Eu tenho visto aí o drama do Fábio de Mello. Todo dia chegam notícias desencontradas. Eu não publico nenhuma porque eu não confio nessas notícias. Cada dia eles falam uma coisa. Mas eu sei que ele está sofrendo. Eu sei que ele está oprimido. E eu sei que tem uma quantidade enorme de padres que veem a vida como ele, já entenderam as coisas como ele entende. A partir do Evangelho, da centralidade absoluta de Jesus. E aí, amigo, isso não serve
para criar uma igreja católica que não seja, por assim dizer, protestante. Se eles entrarem nessa, de serem fiéis ao Evangelho, eles descaracterizarão todo esse panteão católico criado durante 1.700 anos de acumulação de panteão. É muita acumulação louca feita nessa estrutura toda. Então, amigão, se eu puder ser útil, eu estou aqui, sou teu irmão, em nome do Senhor Jesus. Mas ganhe coragem, assista esse programa com a sua mulher e juntos orem, ajoelhem e orem. Levante e tome uma decisão de vir para a luz, meu amigo. Botar a cara para fora, viver o resto da vida sem ser na sombra, fora do casulo, para você abrir essas asas lindas que Deus te deu e que estão aprisionadas aí dentro. Você não conhece ainda a grandeza do seu potencial, do homem extraordinariamente maior que você é, mas que no casulo não aparece. Fora do casulo, você vai abrir dons, perspectivas de quem você é, e você mesmo vai ficar encantado com a glória de Deus revelada na sua vida. Eu tenho certeza disso. Estou aqui, tá bom? E o pessoal do chat acompanhando, que ele está dizendo, tem uma amiga que escreve o seguinte: eu vi isso na minha família, Caio. Meu tio largou a batina e se tornou um professor muito bem sucedido. Muito bom. Eu conheço Casos muitos relacionados que fizeram isto. Outros estão fazendo e trabalhando e militando em outras áreas, mas o magistério é praticamente extensivo. É a praia deles. É praia natural. Seguir, tem toda uma preparação nessa direção. E até uma preparação melhor do que das faculdades, muitas vezes de pedagogia, isto e aquilo. Não oferecem uma formação tão ampla, tão eclética em humanidades quanto você tem num bom seminário católico. Eu tinha um padre lá no bairro que eu morava, né, lá em BH, quando eu era pequeno. Tinha uns 12, 13 anos, que ele era professor de matemática da escola pública lá perto. Eu tinha era professor de física. Exato, assim. Professor de física. Eu conhecia em Manaus um padre professor de física, que tinha deixado a batina e virou um ótimo professor de física. Pois é. Então, de biologia, de história, de geografia, de psicologia, de muitas coisas. VMV TV, o canal é você.